pessoal, então nós vamos agora começar essa aula que é para poder mostrar como é que são os passos do simplex. Nós vamos usar esse arquivo aí do Excel, que nós vamos desenvolver a álgebra que está por trás desse importante algoritmo de pesquisa operacional. Nós vamos utilizar aquele exemplo nosso do Japeto. Ele está projetado aqui, se vocês olharem aqui, nesse pedaço aqui da apostila, para facilitar a explicação da montagem das tabelas. E também nós coloquei aqui a região de solução do problema, porque vai ficar mais fácil para a gente poder explicar cada um dos passos que serão dados, ok? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Colocado na forma canônica, como vocês podem ver aqui, que é o primeiro passo que a gente faz para poder resolver algebricamente esse problema de utilização, nós vamos agora, nessa primeira tabela, apenas reproduzir em cada uma das linhas, cada uma dessas equações, agora equações. Na primeira linha vai ser a função objetivo, nas outras linhas as restrições principais. Então, como nós temos 3 restrições principais e uma função objetivo, nós temos aqui 4 linhas para essa tabela. Então, no primeiro momento é simples. Basta colocar, depois de colocado na forma canônica, os números dos coeficientes. Na primeira equação, que é a equação 0 aí, então o que nós temos? O coeficiente do z é 1, o coeficiente de x1 é menos 3, o coeficiente de x2 é menos 2, x3, x4 e x5 igual a 0. E o lado direito também, transformando isso aí numa equação, igual a 0. Colocando agora os coeficientes da primeira inequação, que agora é uma equação, né, representando a primeira restrição, então o coeficiente de z é 0, de x1, 2, de x2, 1, de x3, 1, de x4, x5, 0, e o lado direito é 100. Muito bem. A segunda restrição, que foi transformada em uma equação também, o coeficiente de z é 0, o coeficiente de x1 é 1, de x2, 1, x3, 0, x4, 1, x5, 0 e o lado direito, 80. E da última inequação que foi transformada em equação e colocada na forma canônica, o coeficiente de z é 0, coeficiente de x1, 1, x2, 0, x3, 0, x4, 0, x5, 1 e o lado direito, 40. E com isso, então, nós temos a primeira tabela pronta. Continuando, vejam que essa tabela aqui, ela representa uma forma interessante do simplex, de como que a gente começa o problema. Vejam que essas duas colunas, elas são desnecessárias, mas elas são colocadas de forma a apoiar a leitura que a gente tem de toda a lógica que vai estar sendo apresentada para vocês sobre o uso do simplex. Então, como é que eu leio isso? Essa aqui é só para identificar as equações, né? A equação 0 é a equação da função objetivo. A equação 1 é a equação da primeira restrição que foi transformada em equação. Depois, 2 e 3, respectivamente, a segunda e a terceira restrição principal. Veja que quando eu coloco na forma canônica, o que acontece? Aqui, colocar na forma canônica é identificar colunas que tenha 0 em todas as linhas, com exceção de uma que tem 1, e que do lado direito, que é a coluna B, está identificando o resultado da variável. Então, todas as variáveis que são colocadas na forma canônica, que foi o que foi feito aqui nessa formulação, para preparar para disparar o uso do simplex, são o que a gente chama de variáveis básicas. O que são variáveis básicas? Variáveis que têm valor diferente de 0. Então veja bem, x3 igual a 100, x4 igual a 80, x5 igual a 40. As variáveis que não estão na forma canônica são chamadas de variáveis não básicas. E o que significa? Que essas variáveis têm valor 0, x1 e x2 igual a 0. Então veja que essa tabela, ela representa o primeiro ponto de partida do simplex, que é o quê?
x1 igual a 0, x2 igual a 0. Não faça nenhum soldado, não faça nenhum trem. O que vai acontecer? x3 igual a 100, vai sobrar 100 horas de acabamento. x4 igual a 80, vão sobrar 80 horas de carpintaria. E x5 igual a 40, ou seja, tinha 40 pessoas querendo comprar soldado. x5 é a folga, eu não vou entregar nada, eu não vou entregar nenhum soldado. Qual é o resultado da função objetivo para x1 e x2 igual a 0? Zero. Se eu não produzir nada, o meu lucro é zero. Essa coluna aqui, como eu disse, ela também é só de apoio, ela não precisa. Só para reforçar o seguinte, olha só, que nessa linha está aqui o x3 básica, então só para poder fazer essa identificação. Nesta linha está o x4, que é a básica, então só identificando que essa variável básica. E a x5 também aqui nessa coluna, mostrando aqui que nessa linha nós temos a variável x5 identificada. Só para facilitar essa leitura de x3 igual a 100, x4 igual a 80, x5 igual a 40, que eu poderia estar olhando aqui por fato de estar na forma canônica. E essa primeira tabela, o que ela representa para a gente? Olhando a região de solução, ela representa a solução de partida, 0 e 0. Né? Então eu estou olhando aqui a coordenada x1 igual a 0, x2 igual a 0. Não fazer nada. E com isso, então, nós estamos explicando a primeira tabela. Ela vai ser continuada e nós vamos ver como é que nós vamos continuar com o algoritmo simplex. Muito bem. Agora, feito isso, e essa primeira tabela é identificada aqui como tabela 1, ela representa, então, esse primeiro ponto aqui de partida da região de solução, ponto 0 para x1 e 0 para x2. Então, ela representa esse primeiro ponto. E veja como é rica essas informações, né? Porque além das variáveis de decisão, que nesse caso são não básicas, 0 e 0, eu tenho o resultado da folga para cada uma das restrições. Ou seja, se eu não faço nada, sobra tudo. Muito bem. Agora entra então o funcionamento do algoritmo, que vai ser o seguinte. Eu preciso saber se essa solução aqui, se ela é ótima. A solução x1 e x2 igual a 0, com x3 igual a 100, x4 igual a 80, x5 igual a 40, levando a z, ela é ótima? Bom, o que o simplex vai fazendo como algoritmo? Enquanto na primeira linha, que é a linha da função objetivo, eu tenho coeficiente negativo, essa função, essa solução não é ótima. Ou seja, vai ter pontos aqui na região da solução que vai levar para um valor de z maior. Então, o que o simplex faz? O que eu vou fazer? Para que eu possa testar outro ponto, o que vai acontecer? Uma variável que é básica vai ter que sair da base. Ou x3, ou x4, ou x5 vai sair da base. O que vai ser? Uma delas vai ser 0. E uma variável não básica tem que entrar na base. Então, qual é a regra que se faz? É que o coeficiente, vejam bem, como eu tenho dois coeficientes negativos, significa que essa solução não é ótima. Então, veja que quando eu olho aqui o ponto 0 e 0, eu poderia vir aqui pela direita, nesse caminho, ou subir aqui pela ordenada. Então, o que o algoritmo faz? Ele vai falar o seguinte, a variável que vai entrar na base é aquela que tem o coeficiente mais negativo. Então, como o coeficiente x1 é 3, eu vou marcar essa coluna aqui com a variável que entra. Né? Então, essa vai ser a variável que vai entrar. Né? Muito bem. Então, o que significa isso para mim quando eu marquei aqui? Que x1, na próxima solução, ela vai ser um valor diferente de 0. Ou seja, vai ter produção de soldados. Para x1 entrar na base, ou x3, ou x4, ou x5 vai sair da base. Então, como é que eu sei qual que vai sair da base? Eu vou fazer aqui uma formulinha que vai ser o lado direito, B, dividido pelo coeficiente aqui da coluna da variável que vai entrar na base. Então, 100 dividido por 2. Eu também vou fazer para a segunda e para a terceira restrição. Então, como eu deixei ele aberto aqui, quando eu arrasto, eu vou ter, então, essa conta feita. Ou seja, 80 por 1, 80, 40 por 1, 40. Muito bem. Então, o que acontece? A regra do simplex diz o seguinte, a variável que vai deixar a base, ou seja, passar a ter valor 0, é aquela cuja razão é a menor positiva.
Menor positiva é a última linha. Então, vou marcar essa última linha. Vou marcar essa última linha também com amarelo, só para mostrar, então, que na nossa anotação aqui, o que está dizendo para mim? Que x1 vai entrar na base no lugar de x5, porque essa razão aqui foi a menor positiva. Muito bem. Essa célula aqui que representa o cruzamento da coluna da variável que entra na base com a linha da variável que deixa a base, ela tem um nome importante. Ela é definida pelo pivô. E vejam que nós vamos usar a cor do pivô aqui verde, só para poder destacar o que é esse número aí nessa tabela. Então eu vou pegar aqui o pincel de formatação, vou copiar aqui para poder manter essa cor verde aqui para esse cruzamento. Então o que significa aqui para mim? Que o cruzamento dessa variável que entra com a variável que sai, ela é definida pelo pivô. O pivô é muito importante porque é ele que vai definir para mim qual é a linha que eu vou escrever na próxima tabela. Bom, então agora nós vamos começar a construir a tabela 2. Essa tabela 2, ela vai representar um próximo ponto nessa região de solução. Muito bem, como o x1 vai entrar na base, como nós vimos na tabela anterior, significa que nós estamos pegando esse caminho aqui da abscissa. Nós temos que encontrar esse ponto aqui, ó, que vai ser x1 igual a 40 e x2 igual a 0. Vamos ver se isso vai acontecer. Como foi colocado, a definição do pivô é importante porque ele define a primeira linha a ser escrita na tabela seguinte. E qual é ela? É a ordem do pivô na tabela anterior dividida pelo pivô. Então, o que acontece? Ela é a última linha. Então, a primeira linha que nós vamos escrever na segunda tabela é a última linha. E como é que vai ser os coeficientes que vão ser colocados aqui? É a linha definida pelo pivô dividida pelo pivô, que nesse caso é 1. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó, só para poder... Veja que eu estou no simbolismo nosso aqui, colocando esse azul para poder definir a primeira linha que nós vamos fazer nessa segunda tabela. Então, eu vou colocar a linha que vai ser feita, vai ser a última linha aqui, nesse caso. Como é que eu escrevo os coeficientes? Vai ser a linha definida pelo pivô na tabela anterior, dividida pelo valor do pivô. Então, o pivô não vai mudar para nenhum dessas outras células. Então, eu vou fixar, no meu caso aqui, o E6 com F4, e aí o que acontece? Na hora que eu arrastar, ele vai calcular cada um desses valores dividido pelo pivô. Essa linha, então, é a primeira linha que eu escrevo na tabela 2. E ela é muito importante porque as outras 3 linhas que estão faltando na tabela 2 serão escritas utilizando essa aqui como referência. É essa operação que normalmente nos livros elas não são muito bem explicadas e apresentadas e que faz as pessoas terem dificuldade de enxergar como é que você sai de uma tabela e chega na outra. Então vamos lá. Essas linhas normalmente que eu estou chamando de linhas auxiliares, né, elas não aparecem na maioria dos livros, na maioria das publicações. E aqui eu vou deixar explicitado para facilitar o entendimento desse beabá do Simplex. Muito bem, então eu vou trabalhar agora para reescrever a primeira linha aqui da tabela 2, que é a linha da função objetivo. Muito bem, como eu disse, essa linha que eu escrevi, a primeira que eu escrevi, ela vai ser referência para escrever todas as outras 3. Então, como é que eu vou fazer? Uma operação eu quero substituir a primeira linha que é da função objetivo. Olha, o coeficiente que dessa linha da variável que vai entrar é o menos 3. Então, eu vou multiplicar esse menos 3 por cada um desses elementos aqui e vou colocar nisso que eu estou chamando de linha auxiliar. Então, vamos lá. Vai ser igual a esse valor do coeficiente da linha que eu vou reescrever na tabela 2, relativo à variável que entra, então F4 para poder fixar, vezes cada um dos elementos dessa primeira linha aí, escrita na tabela 2. Então, essa linha eu vou puxar até aqui para multiplicar. O que eu fiz? Multipliquei por menos 3 o 0, o 1, o 0, o 0, o 0, o 1 e o 40. Tudo por menos 3. Essa linha auxiliar. Como é que eu reescrevo a primeira linha, que é a linha da função objetivo? É a linha anterior
da função objetivo menos essa linha auxiliar que eu criei aqui em vermelho. Então, ao eu tirar a função objetivo, que é a primeira linha da tabela 1, dessa linha auxiliar, eu vou reescrever essa nova linha 1 aí da tabela 2. Então, se eu arrastar até aqui, veja que eu tenho todos esses coeficientes reescritos para a tabela 2 agora da função objetivo. A mesma coisa vai ser para a linha 2 e para a linha 3. Só que o que acontece? Ó, a linha 2, que eu vou substituir, o coeficiente é 2. Então, marco 2, vou apertar F4 para fixar e vou multiplicar sempre pela primeira linha que eu escrevi. Vou arrastar até aqui para multiplicar por 2 todos os elementos aqui da primeira linha. 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 40. E agora o que eu faço? Eu vou tirar os valores da segunda linha dessa linha auxiliar. Fazer essa subtração para reescrever os coeficientes. Vou arrastar aqui. Então eu tenho o resultado do quê? De 0 menos 0, menos 2 menos 2 e assim sucessivamente. E está faltando a última linha. Então preciso também escrever a linha auxiliar. É a terceira que eu vou escrever. Então olha só, o coeficiente que eu vou usar é 1. Vou fixar e vou multiplicar ele por todos os números da primeira linha que eu escrevi na tabela 2. Quando eu fizer isso, eu estou com essa linha auxiliar pronta para agora escrever a linha que está faltando na tabela 2. Como é que eu escrevo essa linha que está faltando? É igual a linha que eu quero substituir da tabela 1 menos essa linha auxiliar que eu acabei de calcular aqui embaixo. Então, ao arrastar aqui até o B, eu tenho todos esses valores. Como é que foi isso aqui? Ó? Então, é 0 menos 0, 1 menos 1, 1 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 1, 80 menos 40. Então, com isso eu tenho o resultado dessa subtração aqui. E com isso eu chego na tabela 2. Olha só, o que aconteceu? Quem que ficou na forma canônica? X1 está na forma canônica, porque todas as linhas têm 0, com exceção da última que está identificada por 1. X2 não básica, então 0. X3 básica, X4 básica, X5 não básica, 0. E é o que a gente esperava, né? O X1 ia entrar na base, passar a ter um valor diferente de 0, 40. Só para poder ilustrar aqui, para ficar identificado, eu vou copiar essas variáveis aqui, colocar na tabela 2, só que agora, nessa última linha, não é mais X5 que está na base. Quem está na base é o X1. Né? O X1 entrou no lugar, como a gente esperava, o X1 ia entrar no lugar de X5. Então está aqui, ó. Como que eu leio essa tabela 2? Olha que rico que ficou. Nós estamos nesse ponto aqui, ó. Essa tabela 2 vai representar esse ponto. O que significa? X1 igual a 40. Faça 40 soldados. X2, 0. Né? X2, 0. Não faça nenhum trem. O X3, o que é? Igual a 20. O X3 está aqui, ó. Vão sobrar, das 100 horas de acabamento, vão sobrar 20. X4, também é básica, igual a 40. Olha, então X4 igual a 40, das 80 horas de carpintaria, vão sobrar 40. E o X5 é não básica, então aqui vai ser 0. Olha, o X1 igual a 40, então todo mundo que queria comprar soldado vai receber. E qual é o resultado do lucro para essa solução? Fazer 40 soldados nenhum trem? 120. Então veja bem que isso é o que define para mim essa segunda tabela. Bom, agora o que acontece? O algoritmo vai dar mais um passo. Esse ponto de 40 e 0 é ponto de ótimo? O que a regra diz? Enquanto eu tenho coeficiente negativo na primeira linha, que representa a linha da função objetivo, essa solução aqui não é ótima. Significa que vai existir outro ponto, né, que vai melhorar o resultado dessa função objetivo. Então, fazendo o mesmo passo que nós fizemos para a tabela anterior, eu vou marcar essa coluna aqui, porque o que acontece? Só tem um número negativo, que é o menos 2, mais negativo. Então, essa variável x2, ela vai entrar na base. E é o que a gente está vendo aqui, né? O x2 vai subir por aqui, ó, o x2 vai deixar de ser 0
e vai passar a ser 20, como a gente pode ver no gráfico. Então isso vai acontecer. Mas para x2 entrar na base, ou x3, ou x4, ou x5, x1 vão ter que sair da base. Como é que eu vejo qual vai sair da base? É igual ao lado direito dividido pelo coeficiente dessa linha, da coluna que está marcado, da variável que vai entrar na base. Então, 20 por 1, 20, depois eu posso arrastar aqui, 40 por 1, 40, e 40 por 0 indeterminado, um número muito grande. Então, qual é a regra? Quem é que vai sair da base? Aquela que tem o coeficiente aqui, que tem essa razão menor positiva. Então, vou marcar essa linha, porque o que significa para mim? A variável que vai sair da base nessa próxima solução aqui vai ser x3. O x2 vai entrar no lugar de x3. Como é que a gente chama esse cruzamento da coluna da variável que entra com a linha da variável que sai da base? Pivô. Então vamos colocar aqui o verdinho aqui para que a gente possa identificar. Porque o que acontece? O pivô é o ponto importante, porque ele define a ordem, qual é a linha que vai ser escrita agora na tabela 3. Então a primeira linha que vai ser escrita na tabela 3 vai ser a linha aqui da equação 1 ou a linha 2, ok? Muito bem, então a primeira linha que nós vamos escrever aqui será essa daqui. Como é que eu escrevo essa linha? Vamos marcar com azul, porque vai ser a primeira que eu vou escrever, então vou copiar aqui para poder identificar que essa é a linha que eu vou escrever, a primeira linha que eu escrevo na tabela 3, ela é importante porque ela é referência para eu escrever as outras, reescrever as outras. Quais são os valores que vão estar aqui? É o valor da linha definida pelo pivô na tabela anterior, dividida pelo pivô. Vou colocar F4 para fixar. Então, estou pegando a linha e estou dividindo toda ela aqui. Como é 1, eu vou repetir a linha. É muito importante porque essa linha, então, define, ela vai me ajudar a escrever as outras 3 que faltam aqui para completar a tabela 3. Muito bem. Como fizemos no caso passado, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma linha auxiliar para reescrever a primeira linha da tabela, que é a linha da função objetivo. Então, como é que eu vou fazer? O número, aqui está a coluna da variável que vai entrar, vou substituir a primeira linha que é da função objetivo. Então, vai ser o F2, né? Então, vamos escrever essa linha aqui, ó. Vai ser igual a o 2, vou colocar o F4 para fixar, porque ele vai multiplicar todos os elementos dessa linha que já foi reescrita. Então, essa linha auxiliar, o que é? É pegar o menos 2 e multiplicar por cada um desses valores da primeira linha reescrita na tabela 3. Como eu vou substituir a linha da função objetivo, vai ser igual a linha da função objetivo da tabela anterior, menos essa linha auxiliar que eu escrevi aqui embaixo. Então, com isso, eu reescrevo a primeira linha, que é a linha da função objetivo. Vou fazer agora para a terceira linha aqui e penúltima da tabela. Então, o número que vai ser chave aqui é 1, que vai multiplicar essa linha aqui marcada de azul. Então, vamos fazer isso aqui, ó, é igual ao coeficiente da linha que eu quero substituir, que eu vou fixar, vezes a primeira linha que eu escrevi na tabela 3. Então, vou colocar aqui, arrastando. O que eu fiz aqui? O 1 multiplicando cada um desses elementos aqui da linha azul na tabela 3. Muito bem. Como eu vou substituir a linha, penúltima linha, então vai ser igual a linha que eu quero substituir da tabela anterior, menos essa linha auxiliar que eu escrevi aqui embaixo. Então, estou reescrevendo a penúltima linha. Bom, agora eu quero escrever a última linha. Então, o que eu vou fazer? Vai ser igual o coeficiente aqui, que é 0, da linha que eu vou substituir, né? Identificado pela coluna da variável que entra. Vou fixar com F4 e vou multiplicar pela linha azul aqui da tabela 3. Então, o que eu estou fazendo? Vai dar tudo 0, porque eu estou pegando o 0 e multiplicando por essa linha. E agora, para reescrever a terceira e última linha da tabela, né? Aliás, a quarta e última linha, né? E a quarta vai ser o quê? É igual a linha que eu quero substituir da tabela anterior, menos essa linha auxiliar.
Então, com isso, eu consigo reescrever a última linha dessa tabela. Muito bem, então olha que coisa interessante. Com isso, essa tabela 3, ela vai representar esse ponto aqui, ó. Tá certo? Esse ponto aqui que nós estamos chegando. Muito bem, o que eu leio? x1 está na forma canônica, 0 em todas as linhas, com exceção da última que tem 1, que identifica então, o B identifica o valor. Variável básica, x1 igual a 40, faça 40 soldados. x2 igual a 20, faça 23. x3 não básica, 0. Então, olha só, das 100 horas de acabamento eu vou usar 100, porque não vai sobrar nada. x4 básico, 20. Então, o que significa? Das 80 horas de carpintaria vão sobrar 20. E x5 não básica, 0. Eu vou fazer 40 soldados, então eu vou fazer 40 soldados, o mercado quer comprar 40, então não vai, todo mundo vai ser atendido. Tá certo? Então, essa tabela está representando esse ponto aqui. Só para poder identificar, ver, como eu disse, essa coluna aqui, eu vou repetir aqui, mas ela é só para ficar bem documentado. Eu já fiz a leitura que eu preciso fazer. Mas veja bem, o que aconteceu? Ó? O x2 entrou no lugar do x3. Então, o que eu vou substituir? Ó? Aqui, ó, nessa linha, quem está representado como variável básica é o x2. E eu posso ver por aqui, ó, x2, coluna com 0 em todas as linhas, com exceção aqui que tem 1, que está me identificando que essa variável é básica, que o valor dela é 20. Então, com isso, eu cheguei no terceiro ponto, que é esse daqui, que é o ponto aí onde que a gente tem 40 soldados e 23. 40 soldados e 23, não sobrando nada de acabamento, sobrando 20 horas de carpintaria e atendendo todo o mercado, que o x5 é igual a 0. Qual é o lucro que eu vou ter com essa função? 160. Tá certo? Então, se eu fizer 20 soldados, se eu fizer 40 soldados e 23, eu vou ter um lucro de 160. Continuando e repetindo os passos do algoritmo do simplex, né, o que nós vamos ter que fazer? Essa solução, ela é ótima? Olha, como que nós vimos? Enquanto eu tenho número negativo na primeira linha, significa que essa solução não é ótima. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 1. Então, significa o seguinte, que vou marcar, porque essa variável, na próxima tabela, que é a tabela 4, ela tem que ser básica. Então, ela vai ser uma variável, ela vai deixar de ser 0 e vai passar a ter um valor, que nós vamos ver qual é. Veja que nós vamos seguir para esse ponto aqui. Muito bem. Para x5 entrar na base, x2, x4, x1, uma vai ter que sair. Qual é a regra? É o lado direito dividido pelos coeficientes. Muito bem. Então, menos 20, aliás, 20 por menos 2, menos 10, 20 por 1, 20, e 40 por 1, 40. É a menor positivo. Então, vou marcar essa linha, porque o que significa para mim? Vou marcar de amarelo, que o cruzamento da coluna da variável que entra com a linha da variável que sai, né? Esse aqui tem um significado, que é o pivô, e está mostrando para mim o seguinte, que o x5 vai entrar no lugar do x4. Então, o x5 passa a ser básico, o x4 passa a ser não básico. Como é que nós estamos identificando esse cruzamento, que é chamado de pivô? Nós estamos identificando aqui com essa cor verdinha. Então, vou puxar aqui, ó, vou colocar o verde para identificar que isso aqui é nosso pivô. Por que o pivô é importante? Porque o pivô é a primeira linha que eu vou escrever na próxima tabela. Tá certo? Então, com isso, nós vamos poder começar a construir a próxima tabela. Muito bem, como é que eu começo a escrever a próxima tabela, que é a tabela 4? Veja que nós temos aqui, esse ponto é a tabela 1, esse ponto é a tabela 2, esse ponto aqui é a tabela 3. Nós estamos indo para esse ponto que vai ser representado pela tabela 4. A primeira linha que eu escrevo na tabela 4 é a linha definida pelo pivô na tabela anterior, dividida pelo pivô. Então, olha só, é a penúltima linha. Então, a primeira linha que eu vou escrever aqui vai ser essa também, que eu vou marcar de azul, para poder facilitar a nossa construção, o uso do nosso
uso do nosso algoritmo. Então, vou pegar aqui, vou copiar isso, é a penúltima linha que eu vou escrever, então vou marcar de azul. Como é que eu escrevo essa linha? Ela é a linha definida pelo pivô na tabela anterior, dividida pelo pivô que é 1. Então, vou fixar com F4 o pivô, porque com isso eu tenho que a penúltima linha da tabela anterior reescrita, e ela é importante porque ela vai me ajudar a escrever as outras da tabela 4. Então, é a linha definida pelo pivô dividida por ele. Tá? Então, essa operação. Muito bem. Para eu poder reescrever a primeira linha, que é da função objetivo, o que eu faço? É igual ao coeficiente que está marcado lá da coluna da variável que vai entrar, que eu vou fixar com F4, vezes cada um desses elementos dessa primeira linha que eu escrevo. Então, como é que estou aqui? Ó? É o menos 1 V0, menos 1 V0, V0, menos 1 dá 1, e assim sucessivamente. Como eu vou reescrever a primeira linha, então como é que eu faço? É a linha da tabela anterior, da tabela 3, menos essa linha auxiliar. Então, eu tenho os coeficientes agora da linha da função objetivo, nessa última tabela, reescrito. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a segunda linha. Então, a segunda linha, o que ela é? É o coeficiente que está lá na segunda linha, da coluna da variável que vai entrar, que eu vou fixar com F4, vezes que? Essa linha que está marcada aqui de azul, cada um dos elementos. Eu vou multiplicar o menos 2 por cada um deles. Que essa é uma linha auxiliar que me permite calcular, então, calcular e reescrever a segunda linha. Então, vou reescrever a segunda linha, é a segunda linha lá da tabela anterior, menos essa linha auxiliar. Então, agora eu tenho a segunda linha reescrita. E a última linha, da mesma maneira, vou fazer a linha auxiliar, o que ela vai ser? Vai ser o coeficiente aqui 1, da última linha, da tabela anterior, da variável que entra, que eu vou fixar, vezes essa primeira linha que eu escrevi, que a gente usou uma identificação aí azul. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando, eu tenho que multiplicar 1 por todos esses coeficientes, para ter essa linha auxiliar, e agora o que eu faço? Eu tiro a última linha, os coeficientes, dessa linha auxiliar. Então, eu vou ter esses valores. Muito bem. Como a gente esperava, olha só, quem está na forma canônica, x1 e x2, básicas, um valor diferente de 0, x3 e x4 não básicas, 0, e x5 básica, entrou na base. Muito bem, só para identificar, também vamos colocar isso aqui, vou copiar, vou marcar aqui, ó. Então, o que acontece? O x5, ele entrou no lugar do x4. Então, o que eu vou trocar aqui? Ó? Eu vou colocar aqui, esse aqui é o x5. Então, como é que eu leio? O x1 igual a 20. Tá certo? Porque é básico. O x2, também básico, igual a 60. x3 não básico, 0. x4 não básico, 0. x5 básico igual a 20. Levando a um z de 180. O que significa isso para mim? Nós estamos nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui representa a quarta tabela. O que ele está dizendo para mim? x1, 20, faça 20 soldados. x2 igual a 60, faça 63. x1, 20, x2, 60. x3, 0, não básica. x3, 0. Não vão sobrar nada, não vai sobrar nenhuma hora de acabamento. x4, 0, não básica. x4, ó, não vai sobrar nada de carpintaria. x5 igual a 20. Então, tem uma folga aqui de 20. Qual é a leitura que eu faço? O mercado queria comprar 40 soldados, eu vou fazer x1 igual a 20, então vou deixar de atender 20. O fato de x5 ser igual a 20, eu estou deixando de atender 40 pessoas. Das 40 pessoas, 20 vão ficar sem receber soldados. Que lucro que eu vou ter? 180. Então, significa que esse ponto, 20 soldados, 60 trens, leva para o Z de 180. E aí o algoritmo me pergunta, essa solução é ótima?
Enquanto eu tenho coeficiente negativo na primeira linha, a solução é ótima. Ora, mas agora todos os coeficientes são positivos. Então significa que nós chegamos na solução ótima do problema do Japetto usando o simplex. Tá ok? Então essa tabela 4, eu paro o algoritmo porque eu não encontrei nenhum coeficiente negativo mais nessa primeira linha.